Alô, alô, jovem do meu Rio Grande, tudo bem contigo? Espero que sim. Bem-vindo a esta série de vídeos que nós vamos fazer sobre ele, o vestibular, famigerado vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, conhecido também entre os íntimos como a Mãe URGS, né? Que está aberto aí para início de 2022, perfeito? Então, eu queria começar o nosso assuntinho. A gente vai separar isso aqui numa série de videozinhos explicativos, tá? Então, independentemente se tu for ser aluno da nossa plataforma ou se simplesmente tu está interessado em fazer vestibular, acho importante tu acompanhar. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre a estrutura do nosso vestibular. Como é que funciona a estrutura da URGS, tá? A URGS, originalmente, ela tem 25 questões por área, tá? Mas nessa edição do vestibular, a gente vai ter um número reduzido de dias e, portanto, um número reduzido de questões, o que vai fazer com que a gente fique com 15 questões, tá? Era de se esperar que a gente tivesse uma pequena diferença de edital em relação à prova original, que tem 25 questões, mas não foi isso que a gente observou quando a gente olhou para o edital. Tá? Então, olhando para o edital da URGS, ele está basicamente, virtualmente, a mesmíssima coisa do que quando a gente tem uma prova de 25. Tá? Então, é um edital denso que basicamente cobre todo o ensino médio. Tá certo? Mas o que a gente tem de experiência, mesmo na época de 25 questões, é que esse edital não é cobrado na íntegra. Ele é só uma formalidade para deixar livre o avaliador na hora de construir as suas questões, tá? Eu me formei na URGS, entrei na URGS em 2006, no vestibular de verão de 2006, ainda eram 30 questões, e eu tive contato direto com os professores que fazem essas provas, tá? E são sempre os mesmos professores, são sempre as mesmas ideias cobradas na prova, então a gente tem um edital amplo porque permite cobrar de uma forma livre, tá? Mas na prática, o que a gente enxerga é que não se tem como cobrar, mesmo numa prova com 25 questões, esse edital na íntegra, tá bom? Vamos dar uma olhadinha rápida nele. Eu queria destacar algumas coisas, porque a maior parte das perguntas que eu recebo dos estudantes é sobre a diferença, né, entre o Enem e a URGS, no seguinte sentido: a maioria da galera se prepara para Enem e aí fica nervoso porque acha que não tem como dar conta de estudar para URGS, por exemplo, tendo estudado para Enem. Mas na prática, muito do que a gente viu para Enem vai poder ser reaproveitado aqui, especialmente no que diz respeito à conexão entre as áreas do conhecimento, tá? Vou botar a reguinha aqui para não ficar torto, porque a pessoa da matemática tem um problema com coisa torta, né? A prova de matemática pretende identificar o aluno matematicamente alfabetizado, capaz de ler, compreender, interpretar e resolver situações e problemas apresentados na linguagem do cotidiano, na simbólica ou na linguagem dos gráficos, diagramas e tabelas. Olha aqui. Privilegia, ao invés da memorização de definições, isso aqui é muito importante, ao invés da memorização de definições, teoremas e fórmulas isoladas, ela prioriza a capacidade do candidato usar o pensamento dedutivo e intuitivo, e aí vem uma série de coisas, né? Combinatório, estimativo, geométrico e algébrico, entre outros, para resolver problemas e estabelecer conexões entre várias áreas da matemática, certo? Enfatiza, pois, mais os conceitos e as ideias do que os símbolos e os procedimentos de cálculos longos e formais. Certo? Então, o edital está deixando claro que tipo de matemática a gente quer. E quem estudou para Enem Direito, quem foi meu aluno nos cursos que eu dei para Enem, sabe que o jeito que a gente trabalha a matemática, quando a gente está focado em competência e habilidade, é justamente este. A gente faz um raciocínio antagônico em relação a um monte de coisa que tem que decorar e muito mais privilegiando as conexões mentais que a gente vai fazer para resolver as coisas. Tá bom? No que diz respeito aos conteúdos, nós temos aqui conjuntos numéricos,
que engloba basicamente a parte de conhecer os números e as estruturas numéricas e as suas primeiras operações, tá? Depois vem a parte de variáveis e funções, onde o nosso foco basicamente é conhecer as famílias de função e como é que elas funcionam, tanto do ponto de vista gráfico, quanto do ponto de vista da variação, quanto do ponto de vista algébrico, que são as equações, tá? Depois a gente vem com progressões, né, que basicamente são progressões aritméticas e geométricas, sequências numéricas quaisquer também, mas que não costuma aparecer com muita frequência, na maioria das vezes se privilegia PA e PG. Depois, logaritmo e exponencial, são funções exponenciais e ferramentas nas quais a gente usa logaritmo. Depois, quando a gente for aprofundar um pouquinho nos tipos clássicos de questão, tu vai ver que logaritmo é a questão certa, certo? Polinômios, que é uma família especial de função, mas aí agora falando de qualquer grau, não necessariamente até grau 2, que é o que a gente estuda como função. E depois, trigonometria, quando a gente vai fazendo a transição para geometria. Espera aí que eu me perdi aqui. Ó, trigonometria, né? Relações entre arcos, as funções trigonométricas básicas. Geometria euclidiana plana e geometria analítica plana também, tá? Então, toda a parte de figuras geométricas, relações entre ângulos, relações métricas, tá? Polígonos regulares, congruência, semelhança, áreas. Aqui vai vir Pitágoras, vai vir toda essa parte. E a geometria analítica, os conceitos de ponto, reta, circunferências e posições relativas. Aqui consta as cônicas, mas na prática eu não vi ainda a questão de elipse e hipérbole, tá? Que são as cônicas mais complexas. Matrizes, determinantes e sistemas lineares, isso aqui normalmente é um bloco, e a gente enxerga que na maioria das vezes não aparece matriz nem determinante, aparece só o sistema linear para ser resolvido, tá? E análise combinatória. Perfeito? Análise combinatória é probabilidade e estatística, é o tratamento da informação, medidas de tendência central e variabilidade, cálculos básicos de princípios de contagem, permutação, arranjo e combinação e toda a parte de probabilidade. Então, basicamente, é um edital que conversa bastante com aquilo que a gente vê no Enem, tá certo? Com algumas introduções de assuntos que não são privilegiados lá. Quem são os assuntos que são novidades para nós quando a gente faz a transição? Quando a gente vem para estudar para a URGS, tem certas coisinhas, e não é volume de coisa, por isso que dá tempo de fazer um curso rápido. Algumas coisinhas que não aparecem lá que vão aparecer aqui. Então é conhecer um pouquinho sobre números complexos, é conhecer um pouquinho sobre polinômios, tá? E conhecer um pouco das técnicas que a gente usa em sistemas lineares, que costumam ter uma incidência muito pequena no Enem, embora apareçam, mas a gente tem que conseguir trabalhar um pouquinho melhor com sistemas lineares aqui, sistemas um pouquinho mais longos e que aparecem com certa frequência. O resto do edital é praticamente todo coberto pelas aulas que a gente passa estudando os principais conceitos nas habilidades quando a gente estuda para Enem, tá? Então, a boa notícia que eu tenho para te dar é basicamente o seguinte: se tu te preparou para Enem, tu tá com a faca e o queijo na mão para conseguir te preparar para a URGS. Uma preparação rápida, direta, voltada para exercícios e revisar conceitos em cima desses exercícios. Tá? Nos próximos vídeos dessa série, a gente vai explicar outras questões técnicas que envolvem a prova da URGS para tu ter uma ideia global de tudo que tu vai encontrar, tá bom? Espero que tu tenha curtido, espero que tenha sido útil para ti e até o próximo vídeo.